querido, tudo bem? Graça e paz, quem está falando é o pastor Enéas e eu queria aqui conversar um pouquinho com você em relação aos discípulos de Jesus. Nós encontramos na palavra de Deus, lá no Evangelho, que segundo escreveu Mateus no capítulo 10, o verso 2 a seguir vai dizer assim, ó: e estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelote, e Judas Iscariote, que o traiu. O interessante quando nós observamos essa narrativa de Mateus, ele vai colocar aqui a questão sobre os 12 apóstolos, mas no caso de Judas Iscariotes, ele já revela a verdadeira identidade de Judas. Ele revela aqui quem realmente foi Judas. Na primeira linha do capítulo já ficamos sabendo praticamente o final de tudo aquilo, porque ele coloca Judas como o traidor. Judas, ele foi chamado. Judas, ele foi batizado por Jesus. Judas, ele conviveu diariamente com o Mestre Jesus durante os seus 3 anos. Ele presenciou incontáveis milagres e participou de tantos ensinamentos de Cristo. Judas, ele tinha tudo para ser um cristão exemplar. Podemos dizer que quando olhamos aos nossos dias de hoje, nós conseguimos entender que ele seria aquele crente que estaria presente em todos os cultos. Ele participaria de todas as reuniões, ele iria se dedicar aos ministérios, aos departamentos da igreja, teria cargos eclesiásticos, ele acompanharia todos os irmãos da igreja nos seus afazeres. Esse seria o papel de Judas. Mas sabe qual é o problema? Judas, ele parecia um discípulo, mas ele não tinha o coração de um discípulo. O próprio discípulo não sabia que ali com eles estavam um inimigo. E em hipótese alguma, eles teriam em sua mente a ideia de que Judas seria o traidor. Mas que nós, como pessoas, possamos olhar e não surpreendermos com as traições de Judas. Porque Judas, ele está ali do nosso lado. Ele está ali à nossa volta. Ele se assenta à mesa conosco. Mas em um dado momento, ele vai se manifestar e vai mostrar o porquê dele estar ali, o porquê dele fazer parte de tudo aquilo. Imagina Jesus diante de todos os seus discípulos e no momento em que ele está ali entregando o pão, ele coloca o pão na mão de Judas, sabendo que Judas o trairia. E ele ainda diz, olha, o que você tem que fazer, vai e faça. E nós sabemos que a narrativa diz que naquele momento Satanás ele já havia tomado conta do coração de Judas. O desejo já havia sido implantado dentro do coração de Judas. E esse desejo foi o que causou a ruína daquele homem que tinha tudo para ser um apóstolo, que após a ascensão de Cristo, ele juntamente com os outros pregaria o evangelho, falaria das grandezas do Senhor, pregaria o reino de Deus, levaria a mensagem de salvação a todos aqueles que precisam, todos aqueles que necessitam. Que nossa caminhada cristã, ela venha a ser pautada, querido, de que Judas, ele está não distante de nós, mas Judas, ele está sim presente na nossa realidade. Que nós nunca venhamos a trair a Jesus. Nós ficamos apavorados quando somos comparados a Judas. Nós ficamos desesperados quando alguém chega assim e fala, você é um Judas, você é isso, você é aquilo. Mas nós precisamos lutar para não sermos pessoas egocêntricas. Nós precisamos lutar para não sermos pessoas ambiciosas como foi Judas. Nós precisamos lutar para vencer as tentações que nos cercam. Que nós não venhamos vender a nossa fé em troca de amizades, em troca de fama, em troca de popularidade, em troca de dinheiro, sexo, enfim, de vícios. Que nós não venhamos trocar tudo aquilo que Jesus está nos ensinando ou nos ensinou por algo passageiro, por algo transitório.
Jesus ou seguir a Jesus Cristo é uma decisão diária que precisamos ter. Seguir a Jesus Cristo é um trabalho, é uma entrega. Se nós não tivermos cuidado, podemos sim nos encontrar em um dado momento como Judas, sem direção, sem propósito, sem saber o que está acontecendo. Estamos na companhia do Mestre, estamos andando com o Mestre, estamos assentando à mesa com o Mestre, mas ainda não entendemos o propósito de estarmos junto com Ele. O maior propósito de estarmos com o Mestre, de vivermos com o Mestre e andarmos com o Mestre, é que nós venhamos a ser parecidos com o Mestre. Seja um verdadeiro discípulo de Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo e fique na paz.